Número 1. O Brasil enfrentou 149 delegações em Paris, sem contar os duelos entre brasileiros no surf, que aí daria 150. Foram 11 delegações a menos do que em Tóquio 2020, quando tivemos mais atletas. 54 delegações não encontraram brasileiros nos Jogos deste ano. Número 2. Em confrontos diretos, o famoso 1x1, o Brasil encarou 61 países. Quem que a gente enfrentou mais? Japão 14 vezes, Estados Unidos também 14 vezes e a França 13 vezes. Número 3. Por falar em outros países, o surf este ano foi disputado no Tahiti, que tecnicamente ainda é território francês, apesar dos 15.700 quilômetros de distância. Pela primeira vez, o Brasil conquistou 2 medalhas na modalidade. Tatiana Weston Webb com a prata, Gabriel Medina com o bronze. Número 4. No futebol feminino, o Brasil perdeu o ouro para os Estados Unidos e a Alemanha ficou com o bronze. Pela terceira vez na história, pois é, esse resultado foi o mesmo de 2004 e 2008. Essa para quem acredita em superstição, o mesmo pode se repetir 3 vezes nas Olimpíadas. Número 5. O vôlei de praia feminino voltou a conquistar o ouro olímpico depois de 28 anos. A última vez tinha sido em Atlanta 96, com uma final completamente brasileira. Já o vôlei de quadra conquistou sua 6ª medalha na história dos Jogos. 2 ouros, 1 prata e 3 bronzes, com esse agora de Paris. Número 6. No judô, foi o melhor resultado da história para o Brasil em Jogos Olímpicos. Teoricamente, todos os judocas do Brasil saíram com medalha no pescoço, mas o destaque vai para Bia Souza, a 5ª campeã olímpica brasileira na história dessa modalidade. Número 7. A ginástica brasileira também saiu com o melhor desempenho da sua história. Todas as mulheres ginastas levaram bronze. Aqui, obviamente, o brilho foi maior da Rebeca Andrade, a primeira brasileira com 4 medalhas olímpicas de uma vez só. Aí ela mereceu essa reverência da Simone Biles. Número 8. A vela brasileira ficou sem medalha pela primeira vez em 32 anos. A gente tinha representante em 8 das 10 categorias da vela, mas ninguém subiu no pódio. Nem tudo são flores, né? Número 9. No ano em que o futebol masculino ficou de fora, a delegação brasileira contou com 278 atletas, 23 a menos do que em Tóquio em 2021. Ou seja, seria mais ou menos ali a conta para poder ficar igual com essa de Paris, com essa de Tóquio. Sem o Brasil no caminho, deu Espanha na final. Número 10. Destes 278 atletas, 55% são mulheres. Foi pela primeira vez que o Brasil teve maioria feminina na delegação olímpica. Número 11. Todas as medalhas de ouro do Brasil foram de mulheres. Bia, Rebeca, Ana Patrícia e Duda. Além disso, 12 das 20 medalhas brasileiras em Paris foram conquistadas com protagonismo feminino. Número 12. Com essas 20 medalhas, o Brasil teve o melhor desempenho entre os países latino-americanos pela terceira vez consecutiva. Isso até pode parecer pouco, mas foi Cuba quem mais ficou com essa posição na história das Olimpíadas. Só dava Cuba antes do Brasil ganhar 3 vezes consecutivas. 13ª curiosidade. O primeiro lugar do quadro de medalhas foi disputado até o último segundo, literalmente. Se o pé da francesa Gabby Williams não tivesse pisado a linha do garrafão contra os Estados Unidos, o jogo não teria terminado naquele instante. E aí, com a vitória, as estadunidenses ficaram com o 40º ouro e o país passou a China no último evento em Paris. Número 14. As redes sociais brincaram muito com os Estados Unidos, contando o total de medalhas enquanto estavam atrás da China em números de ouros. Só que o Brasil também ficaria melhor se contasse o total de medalhas. A gente subiria do 20º lugar para o 12º lugar no quadro de medalhas. Número 15. Tem muita gente que defende vários tipos diferentes de quadro de medalhas. Um deles seria por pontuação. 3 pontos para cada ouro, 2 pontos para cada prata, 1 para cada bronze. Se fosse assim, o Brasil terminaria as Olimpíadas em 14º lugar, com 33 pontos. 16ª curiosidade. Também tem quem reclame que os esportes coletivos acabam com peso menor no quadro de medalhas. Em Paris, se contarmos cada prêmio para cada pessoa, o Brasil ficou com 67 peças. Como foram poucos ouros em esportes coletivos nessa Olimpíada,
o país cairia para a 23ª colocação se a gente fizesse esse tipo de conta. 17ª curiosidade. 5 delegações conquistaram medalhas olímpicas pela primeira vez em sua história. Aqui eu destaco a equipe de refugiados, que ganhou um bronze com a camaronesa Cindy Ngamba no boxe. 18ª curiosidade. O hino dos Países Baixos tocou durante o último pódio de Paris 2024. Isso porque a neerlandesa Sifan Hassan conquistou o ouro com recorde olímpico na maratona feminina. 19ª curiosidade. Ainda sobre a Sifan Hassan, ela foi a primeira mulher a vencer a maratona, os 5.000 e os 10.000 metros na mesma edição das Olimpíadas. A última pessoa que fez isso, o último atleta que fez isso, conquistou a medalha mais rara de todas, a medalha Pierre de Coubertin, que só 21 pessoas no mundo conseguiram até hoje. Entre elas, o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, que também é maratonista. Será que chegou a vez da Sifan Hassan? Curiosidade número 20. Em Paris 2024, 14 recordes mundiais foram quebrados. Destaque aqui para os 4 recordes da natação e os 3 do atletismo. Os Estados Unidos foram o país que mais derrubou marcas. Foram 6 recordes mundiais que eles derrubaram nessas Olimpíadas. Número 21. O comitê organizador de Paris diz que gastou 9 bilhões de euros para as Olimpíadas este ano. Isso porque só precisaram construir 5% das instalações usadas nos Jogos. E algumas das estruturas erguidas eram temporárias, como, por exemplo, a arena do vôlei de praia, que ficou aos pés da Torre Eiffel. Curiosidade número 22. E 22 também é o número de modalidades que a gente tem nas Paralimpíadas de Paris, que começam no dia 28 de agosto e terminam no dia 8 de setembro. Curiosidade número 23. O Brasil vai ter a maior delegação de atletas paralímpicos em uma edição disputada fora de casa. 254 atletas vão competir em 20 modalidades. Número 24. Emmanuel Macron prometeu indicar o novo primeiro-ministro da França logo após os Jogos Olímpicos. E agora, Macron?